Nós estamos aqui na realização da nossa 42ª Convenção Geral da Assembleia de Deus do Brasil. Eu tive o privilégio de prefaciar aqui um livro da Assembleia de Deus do Ceará para o nosso pastor Helenay Cabral. E aí eu perguntaria ao pastor Helenay Cabral como é que está aí a nossa Assembleia de Deus no Brasil com relação ao seu crescimento na área doutrinária. Como é que o senhor vê essa questão de tantas igrejas estarem inseridas com o nome Assembleia de Deus, quando a gente tem uma convenção tão antiga e muitas igrejas pequenas tomando parte da nossa CGADB? Como é que o senhor vê a chegada dessas novas igrejas sendo inseridas dentro da CGADB? Eu gostaria, de fato, que a nossa Assembleia de Deus fosse, além de ser uma instituição forte, grande, maravilhosa como ela é, mas que não esquecêssemos de um princípio que rege a vida da Igreja de Cristo na Terra. As igrejas são vistas sob duas perspectivas, uma local e uma geral. A local diz respeito àquelas igrejas que vão sendo plantadas e formadas ao longo do tempo. Porém, existe porém tudo isso. Quando determinadas igrejas são formadas por grupos particulares, de membros descontentes, de lideranças descontentes com seus líderes, e simplesmente resolvem abrir uma igreja na porta de uma garagem, eu não vejo com bons olhos, porque eu não vejo o princípio original do evangelismo que Jesus deixou, daquilo que o Senhor mandou fazer. Eu vejo sim, se a partir do momento em que eu possa plantar uma igreja para a glória do Senhor, mas manter a minha unidade com as demais igrejas, independente das diferenças de política eclesiástica e de outras razões, esse é o princípio que deve reger a vida de uma igreja, na minha visão pastoral. Maravilha. Com relação a essa questão da doutrina, dessa teologia da prosperidade, o senhor acha isso benéfico para o crescimento exorbitante de evangélicos do nosso país? Pelo contrário, a teologia da prosperidade não faz prosperar a igreja, porque a teologia da prosperidade é um equívoco teológico, um equívoco. Ela não tem base bíblica na Bíblia Sagrada. Então, por isso, ela é inaceitável. O crescimento não se baseia em números e não se baseia em aspectos materiais. O crescimento de uma igreja, ela é baseada em princípios divinos deixados por Jesus. É assim que eu vejo a igreja crescer. A teologia da prosperidade peca porque a prosperidade possui, na visão dos neopentecostais, uma visão equivocada sobre o papel do crente em relação aos bens materiais, às possessões, aos demônios, aos anjos, que não conferem com as doutrinas fundamentais da Palavra de Deus. O senhor acha que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, eu não quero chamar original para não dizer que outras não são, mas aquela igreja que teve o princípio de Gunnar Wingre e Daniel Berg, nesse conceito cultural que a gente tem hoje, o senhor acha que essa igreja ainda voltará a ser o que era? Ela nunca poderá voltar a ser o que era, porque uma coisa é uma igreja que começa, é a semente lançada na terra e que começa a plantar. A igreja de hoje, atual, é uma igreja que cresceu, ela se tornou uma árvore frondosa, que tem muitos frutos. Então, naturalmente, tudo que diz respeito à vida da igreja difere daquilo. Agora, o que se deve manter das origens? Os princípios que regem a vida de uma igreja segundo Atos dos Apóstolos. É isso que eu vejo. Voltar ao passado só se for para obedecer aos princípios e não aos costumes e a um monte de outras coisas. Maravilha.